Você já ouviu falar no termo superagers ou superidosos? Geralmente o envelhecimento costuma ser associado à perda de memória, mas nem sempre é assim. Um grupo raro de idosos tem desafiado a ciência ao manter a mente afiada mesmo depois dos 80 anos. Pesquisas mostram que o segredo pode estar tanto no cérebro quanto no estilo de vida. Para entender melhor o que a ciência já descobriu sobre os superidosos e o que podemos aprender com eles para manter o cérebro saudável por mais tempo, eu converso agora com o geriatra Marcos Alvinair e com o neurologista Matheus Gomes. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui a você. E vamos começar, doutor Matheus, perguntando sobre esse termo, superidosos, né? Sobre essa pesquisa. O que de diferente tem, né, essas pessoas? O termo superidosos, ele foi então cunhado até por um neurologista para definir idosos que têm 80 anos ou mais, que têm alto desempenho em tarefas de memória. Então, na verdade, esse desempenho, ele é testado de alguma forma até chegar nesse resultado. Bem, de forma simplificada, são idosos, num dos testes, que conseguem evocar ao menos 9 palavras de 15 e que vão muito bem nas provas gerais para avaliação cognitiva. Entendi. Doutor Marcos é geriatra, né? E conta pra gente essa questão dos superidosos, enfim, dos idosos da terceira idade que tem aí a memória afiada, como a gente falou. Isso começa bem antes, né? Com certeza. Tudo que se diz sobre envelhecimento saudável, nós chamaríamos a expressão ideal, envelhecimento com sucesso, são colheitas. E não se colhe nada bom sem um bom plantio. É claro que algumas pessoas já têm uma genética favorável, é claro também que algumas pessoas já nascem numa família que estimula a cognição desde cedo, fazendo com que as crianças, desde jovens, sejam convidadas à estimulação intelectual, à criatividade, o que vai, de certa forma, facilitar que tenhamos, então, boas colheitas. Mas, sem dúvida, se nós considerarmos que o cérebro é um órgão muito complexo e que, para que ele funcione bem, tanto no quesito memória, como em todas as outras funções cerebrais, nós dependemos de uma boa circulação. Para termos uma boa circulação, nós temos que evitar fenômenos degenerativos precoces, cuidando de evitar o fumo, o alcoolismo, o excesso de gorduras no sangue, a hipertensão, obesidade, coisas do tipo. É importante a gente entender, então, que se um quesito é circulação e envolve uma série de cuidados com a qualidade de vida desde a infância, desde a juventude e, logicamente, ao longo do envelhecimento, é natural que as pessoas que vão envelhecer com sucesso, que vão ter uma longevidade adiante dos 90 anos ainda ativos, autônomos, foram principalmente as pessoas que se cuidaram ao longo de toda a vida e estimulando permanentemente o cérebro, a cognição. Você que está aí em casa assistindo a gente, pode participar da nossa conversa aqui, mandando perguntas pelo 998971000. Você tem alguma dúvida, algum depoimento, manda pra gente aqui que a gente vai passar para os doutores, tá bom? E Matheus, a gente tem essa questão do cérebro, né? Porque por muito tempo falam, não, tem que fazer musculação, tem que fazer exercício físico, pilates, que a gente acabou de ver a matéria, tá? Mas ninguém falava que tinha que treinar o cérebro. Né? E isso é muito importante, né? Não sei de que forma, mas pelo que a gente vê hoje em dia, as pessoas que estão na terceira idade, que têm mais de 80, 70, 90 anos, são pessoas que fazem algum estímulo, né? São as pessoas que se mantêm ativas. Mesmo depois de terem se aposentado, é que se mantêm fazendo exercício físico, que se mantêm encontrando com os amigos. Olha, social, né? Exatamente, que tem curiosidade para aprender uma coisa nova ou manter um hobby, como uma língua estrangeira, música. Olha que legal. Então, por exemplo, a pessoa que está ali, às vezes até mesmo já com 60, 70 anos,
se começar, aquilo já vai ajudando a, né, não precisa, claro que a gente sabe que o importante é começar jovem, como o Dr. Marcos falou, mas depois nós vamos perguntar para ele aqui qual que é a idade ideal, tá, gente? Mas, se, por exemplo, eu tô assistindo aqui você, eu tenho lá 60 anos e quero realmente cuidar, posso começar, devo, né? Com certeza. Uhum. E qual que é? O que ele começa a fazer primeiro, doutor? Dá a dica aí, doutor. Fala pra gente. Olha, é multifatorial. Como nós havíamos conversado agora, os fatores de risco cardiovasculares são os mesmos cerebrovasculares e são os fatores de risco para Alzheimer. Então, parar de fumar, cuidar da pressão, se tiver diabetes, cuidar do diabetes, se tiver alteração de colesterol, triglicerídeo, cuidar disso também. E como é que a gente faz isso? Comendo direito, fazendo exercício físico regular, se mantendo ativo. Tem algum exercício que, além da musculação, que tanto se fala, que é mais ideal? Acho que isso depende do perfil de cada um. O recomendável é intercalar entre exercícios como a própria musculação, como o próprio pilates, são que levam a hipertrofia e manutenção muscular, como para exercícios aeróbicos, que melhoram a condição cardíaca e pulmonar. Sim. Doutor Marcos, em que idade que as pessoas podem começar desde criança? O senhor falou aí no início, desde a infância, mas, por exemplo, para procurar um geriatra, né? Qual idade hoje? Porque muitas pessoas acham assim, vou procurar o geriatra depois que eu já estou sendo considerado na terceira idade. E não é isso, é? Não, não. A terceira idade, ela é definida numa média mundial a partir dos 60 anos. E hoje nós temos essa terceira idade, que vai dos 60 aos 90, e a partir dos 90, chamada quarta idade. Porém, a geriatria preventiva, que pela própria expressão significa orientações, aprendizados preventivos para se seguir um ritmo de envelhecimento mais saudável, ela se inicia a partir do momento em que o organismo já tem os primeiros sinais de envelhecimento. Isso se inicia já após a adolescência, por volta dos 18, 20 anos. Sim. Por curiosidade, dentro de uma questão até metodológica, no Japão nós temos a pediatria geriátrica, que é o pediatra que cuida de crianças com doenças degenerativas, doenças de evolução crônica. Tudo isso dando aquele significado maior de atuar antes da doença. Ou seja, o geriatra atuando no jovem saudável vai ajudar esse jovem a ser um idoso saudável. Olha que interessante, né? E tem pergunta aqui já, viu, doutor? Ricardo Augusto quer saber: jogos de tabuleiro, atividades manuais realmente são importantes para o cérebro? Sim. O que a gente, em geral, tem? Nós não devemos nos restringir a algumas atividades para pensar cruzadinha. Muita gente que coloca como, tem que fazer cruzadinha para... Tem que fazer, né? Isso não. Não. Depende do perfil. Aquilo que traz prazer, aquilo que traz satisfação e que vai manter a mente ativa é o que é ideal para cada um. Então, jogo de tabuleiro, xadrez, dama, gamão, a pessoa gosta disso, a pessoa sente satisfação, tem algo de envolvimento com um terceiro, né, que entra a questão do altruísmo, da troca de informações com o outro, é muito bom, inegavelmente. Sociabilizar, né? Porque, na verdade, está ali, está conversando, está trocando ideias. A corrida tem sido muito algo que as pessoas têm, depois da terceira idade, têm adotado também, que é importante porque não só está mexendo com o cérebro, mas também com o corpo, não é, doutor? Exatamente. Nessa pergunta, eu gostaria só de aproveitar para dizer: o que mais dá impacto positivo em ampliar e melhorar a memória é o conhecimento do que é novo, do que é diverso, do que é diferente do que se fez a vida inteira. Então é muito importante ter o prazer, como o Dr. Matheus citou, e eu acrescento, ter um prazer em conhecer conteúdos diferentes. Porque quando nós nos aprofundamos naquilo que já é uma rotina, o ganho é menor do que quando nós buscamos
conhecimentos novos, desafiadores. Isso, como o Matheus citou, uma língua, uma internet, música, dança, seja um trabalho físico de coordenação, mas também, principalmente intelectual, desde que traga novos conhecimentos, ele traz um resultado realmente superior. E a gente viu, por exemplo, até com o advento aí da internet, né, das redes sociais, que muitas vezes as pessoas já na terceira idade falam, não, mas eu não consigo, eu nunca vou conseguir, eu não quero. Não, é importante que também, claro, né, e aí eles vão ter já uma maturidade para isso, que também conheçam, né, porque como o senhor falou, é uma novidade, é algo novo que eles nunca fizeram, principalmente quem tem aí 70, 80 anos, lá atrás não tinha, né, a internet. E aí eles, até os jogos na internet, doutor? Sim, é uma novidade que por si só pode incrementar isso, a busca do conhecimento daquilo que é novo através da tecnologia. E isso amplia a acessibilidade. Porque através da internet, então, tu pode jogar um joguinho de tabuleiro com alguém que está do outro lado do mundo, pode ter acesso a cursos de idioma. Olha que legal. E até, quem sabe, começar a conversar com outro idioma, né, ali jogando e aprendendo, Exatamente. Né? Olha só que legal. Temos mais perguntas. Maria Rita, abraço aí para o Ricardo Augusto, que eu não mandei, para Maria Rita, que está participando com a gente. Quem tem familiar com Alzheimer e certeza que ele será acometido... é certeza que ele será acometido pela doença? Não. Não? Existe uma questão genética, sim, associada à doença de Alzheimer, mas o peso do ambiente, os fatores de risco associados àquilo que rodeia a pessoa é mais impactante. Então, não necessariamente pessoas que têm familiares de primeiro grau vão desenvolver Alzheimer, como também é verdade que pessoas que não têm familiares podem desenvolver a doença. Interessante. Não é hereditário. Na verdade, pode ser ou pode não ser. É uma doença que sim, tem algo hereditário, mas não é restrita à hereditariedade. A pessoa pode ter uma propensão genética a ter a doença e não desenvolvê-la. E tem como saber isso antes? Tem. Nós vamos saber daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente continua aqui, a gente vai fazer só uma pausa e a gente continua a falar sobre a memória na terceira idade, né, sobre os super idosos. Participe com a gente, 99897.000. Não sai daí, não. Então, olha só, nós vamos continuar o nosso bate-papo, né? Que a gente estava aqui falando sobre os super idosos no bloco anterior. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Alvinair, o Dr. Matheus, que é neurologista, e vamos continuar falando, Dr. Matheus, sobre a questão do Alzheimer, né? Porque muitas pessoas aí no intervalo já começaram, esse assunto deu um rebuliço, viu? E querendo saber, né, se já existem alguns exames, algumas novidades nesse assunto. Existem. A gente tem que ter um pouco de receio quanto a pedir de forma indiscriminada, mas num contexto adequado de suspeita de um Alzheimer, né, nós temos hoje alguns biomarcadores, alguns exames que podem ser feitos tanto no líquor, que é o líquido que envolve o sistema nervoso central, quanto pelo sangue, que podem nos ajudar a predizer a chance da pessoa estar ou desenvolver Alzheimer. Entendi. E na verdade, por exemplo, aí fui lá, fiz o exame, né? Deu um resultado lá, existe um tratamento ou na verdade a pessoa vai ter que esperar aquilo começar, né, a apontar, a desenvolver? Como é que funciona? Depende. Hoje nós temos algumas medicações mais novas que têm um alvo terapêutico bem definido nesses biomarcadores, que para pacientes selecionados, que não tenham contraindicação a usá-las, que podem ser usadas em fases iniciais ou até precoces, né, considerando assim, a evolução da demência. A gente não precisa esperar piorar para tratar, ao contrário. Essas novas medicações, elas têm indicação de serem usadas em fases iniciais, com toda a cautela, porque tem contraindicações importantes, efeitos colaterais consideráveis, a depender do perfil do paciente. Sempre com o médico ali, né, acompanhando. Exatamente. O início de tudo é uma avaliação médica para entender qual o contexto do eventual esquecimento, qual o contexto clínico para indicar os exames adequados. Entendi. Doutor, o senhor que tem, né, recebe centenas de pessoas no consultório também,
O Alzheimer hoje, né, a pessoa já está acometida ali, já está sentindo a demência. Tem formas, né, que ela pode ir retardando esse resultado ou não? Como é que funciona isso? Não só existem os recursos, como na prática clínica mundial, o uso adequado de medicamentos que diminuem a rapidez de evolução da degradação dos neurotransmissores que interferem positivamente com a memória, faz com que a capacidade de autonomia, capacidade de independência, dependendo do contingente de pacientes, há variações populacionais genéticas, nós podemos prolongar essa independência em até mais de 5 anos, comparando com pessoas que não usam esses medicamentos. Só que independente dos medicamentos, que, conforme eu disse, tendem a preservar a ação de um neurotransmissor específico, chamado acetilcolina, é muito importante que nós façamos investimento no suporte social. Sim. Ou seja, em detrimento de um medicamento adequado, vai evoluir melhor quem tem suporte social, quem tem acolhimento, quem faz estimulação cognitiva permanente, pelo menos para manter por mais tempo a independência nos atos de vida diária, ou seja, tomar banho, ir ao banheiro, se alimentar sozinho, escolher a própria roupa, convivendo com pessoas de referência que possam servir como parâmetros, né, de segurança, inclusive dentro de moradias. A Iris, doutor Matheus, quer saber, eu e as amigas fazemos dança do step uma vez por semana. Passos muito difíceis, segundo ela, né? Um beijo para você, Iris. É bom para o cérebro? É um exercício físico. Tem treinamento aeróbico, eu não sei bem o que é a dança do step, mas... Eu acho que deve ser uma dança ali, né, que fica sobe, desce ali no step, eu acho que é mais ou menos isso, né? Treino hipertrofia. Depois você conta também, pra gente, Iris, como é que é essa dança aí. Eu presumo que seja um exercício bem completo, então sim. Sim, né? Sim. Então tá bom, tá? Então continua fazendo, quiser fazer um outro exercício, tudo bem, mas continua fazendo o step se ela gosta, né? A Marta, doutor Marcos, quer saber qual o desafio para os idosos hoje, diante da rotina e atividades cotidianas. Ela tem 68 anos. O desafio é imenso, porque, na verdade, existem fenômenos que são inexoráveis, que com o envelhecimento nós temos que nos adequar. Existe uma perda de neurônios a partir dos 45, 50 anos. Ela é progressiva, ela não cessa. Existem mudanças nos hormônios, existem mudanças no esqueleto, existem mudanças, inclusive, no papel social de cada um. Como a pergunta é ampla, a resposta acaba sendo também, o nosso maior desafio é buscarmos adequação. Ou seja, não existe uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Mas eu vou respondê-la de uma forma simples, que diz respeito a conclusões de alguns estudos prospectivos que acompanharam dezenas de anos, populações desde o nascimento até a morte, e dos inúmeros parâmetros que foram validados como bastante importantes para nós envelhecermos bem, para nós chegarmos aí aos 90, 100, 110 ou mais anos com independência e autonomia. Os parâmetros mais importantes foram sociabilização legítima, que é o acolhimento social por amigos legítimos. Então, as pessoas que envelhecem tendo conexões sociais permanentes vão mais longe melhor. E, em segundo lugar, o senso pessoal de utilidade. Ou seja, quanto mais idoso eu sou, eu tenho uma sensação de manhãzinha, quando eu acordo, alguém precisa de mim, eu vou mais longe. Olha. Aquele que desperta de manhã e não tem um senso de que ele é útil para alguém, para si mesmo às vezes, ele tende a envelhecer pior, até porque seria um sinal de solidão, de isolamento, que vai contra os principais caminhos de uma boa longevidade. O senhor falou algo aí na fala sobre amizade.
E a gente tem lido muito sobre isso, sobre essa questão dos amigos verdadeiros e disso fazer diferença no envelhecimento, né, no todo na vida. O apoio da família é muito importante, mas os amigos verdadeiros. A gente, né, lê muitos artigos, muitas coisas. Isso realmente ativa algo no cérebro muito importante. Certamente. Inclusive, é como se fosse uma bola de neve positiva. Porque a sensação de utilidade gera altruísmo. E altruísmo gera curiosidade. Eu tenho que prosseguir tendo as minhas amizades, porque além de eu querer tê-las, isso faz bem para mim. É como se fosse um egoísmo altruísta, parece ser meio oposto, mas fazer bem para o próximo me faz bem. Então, quando eu valorizo isso, eu me valorizo e acabo querendo viver mais, viver com qualidade. Olha que interessante. Uma analogia. Quem faz exercício físico, em geral, come melhor. Olha. Em geral, dá mais atenção à saúde como um todo. Não come mais, tá, gente? Come melhor, né? Qualidade. Né? Qualidade dos alimentos. Porque, não, isso é importante, porque parece que está ali preocupado já com aquilo, né? Então, a pessoa que está inserida num meio em que se valoriza a amizade, que se valoriza o bom envelhecimento, ela vai envelhecer melhor. E um vai dar a mão pro outro ali, né? Exato. Vamos embora, vamos junto. Vamos ali na hidroginástica. Falar em hidroginástica, a gente vai dar uma pausinha aqui, ó. Porque, como a gente sabe, né? Doutores falaram aqui, a gente está sempre falando aqui no Você, o exercício físico também é fundamental, né? Para que a gente possa aí envelhecer bem, para que a gente possa estar bem aí na terceira idade, né? E quem está, né, com alguém da hidroginástica é o meu amigo Tarsis Duarte, que vai falar com a gente. Aí, Tarsis, tá aí, vocês estão vendo ele. Eu queria saber se você vai fazer hidroginástica depois, né, Tarsis? Porque você viu que o doutor aqui falou que tem que começar logo cedo. Então, a gente já tá, na hora de começar também. Boa tarde. Vamos saber o que a hidroginástica, né, pode ajudar a manter aí a saúde, como que ela pode manter a saúde do corpo e da mente. Boa tarde, meu amigo. Oi, Tati, boa tarde. Queria eu que um calorão desse, né? Mas olha, vamos lá atrás dessa missão de entender por que é que a hidroginástica ela é tão buscada principalmente pelos idosos, aqueles que têm mais de 60 anos. Para isso, bom, a aula é logo mais às 4h30 e a gente queria mostrar aqui no Você. A aluna veio mais cedo, é a Viviane, tá ali junto com a professora, a Suzy. Vamos conversar com elas? Professora, posso interromper só um pouquinho essa aula demonstrativa que a Viviane está recebendo aqui gratuitamente por vir participar do Você? Suzy, o seguinte, quanto tempo já dando aula de hidroginástica? Boa tarde para você. Boa tarde. Meu nome é Suzy, eu trabalho há 34 anos na área já. 34 anos, então vai saber me responder. Quais os principais benefícios, hein? Bom, a hidroginástica, além de trabalhar a parte muscular, né, ela trabalha também circulação, ela trabalha o emocional, o equilíbrio do corpo, né? Então, fortalecimento, respiratório, circulatório, é tudo junto. E eu ouvi falar que é de baixo impacto. É por conta de ser feito dentro da água? Olha, a hidroginástica dá para você trabalhar de várias maneiras. Quando é um público que precisa de mais, assim, um pouco mais de limitação, você diminui o impacto. Pessoas que já são atletas, dá para você intensificar o exercício e fazer também ali um trabalho mais direcionado a ganho muscular. Então, assim, é um exercício multiuso, né? Vamos dizer assim. E para a terceira idade, como eles são bem limitados, a gente trabalha em baixo impacto, obedecendo às limitações de cada um. Entendi. Já converso um pouco mais contigo. Viviane, chega aí. Vem cá, tudo bem? Boa tarde. Desde quando que você faz hidroginástica? Aqui tem uns 5 meses, mas eu já fiz antes, né? Recomendação médica. Foi recomendação? Foi. Eu tenho artrose do joelho e tem problema na escápula. Nesse tempo que você faz, o que você já viu de mudança? Melhora bastante. Já dorme melhor movimento, né? Pra andar. Dá até uma corridinha? Às vezes. Exagerei? Né?
Viviane, você está com 62 anos, você sente que isso de fato está mudando o seu jeito de encarar o seu dia a dia? Sim, com certeza, ajuda bastante, a gente sente melhor, dorme melhor, o movimento também em casa, no serviço, melhor, né? Melhora tudo. De boa aula, vai ficar para a aula das 4h30? Boa. Vai, então, ó, começando agora até. Que é isso aí? Vai judiar dela não, né? De forma nenhuma, aqui a gente tá para cuidar. Ela chega com dor e sai sem dor. Eu quero ver com a aula extensa dessa como é que vai ser, mas boa aula para vocês, viu? Ô Tati, assim, no frigir dos ovos, você entendeu? É altamente recomendável para os idosos, mas quem não é idoso pode também praticar hidroginástica, viu? Nesse calorão, fazer atividade física dentro da água, ai, melhor ainda, né não? Olha que eu achei que Tarso agora, naquela olhada que ele deu na piscina, ele fosse entrar na piscina, hein? Mas é isso mesmo, né? E assim, tô aqui com os doutores, né? E não posso deixar de fazer essa pergunta aqui. Eu gostei, sabe, da nossa amiga lá, que ela falou multiuso. É um exercício multiuso, é isso mesmo, doutor Marcos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Como eu lido principalmente com idosos dependentes, idosos mais frágeis, quando a gente vai fazer opções de atividade física, é claro que para quem pode a simples caminhada é mais simples, para situações onde não há contraindicações, como vimos há pouco, Pilates também preenche critérios de segurança. Mas sem dúvida o prazer da ginástica na água, ele é insubstituível. E por ser um exercício de baixo impacto, ele pode absorver todo tipo de cliente, não é? Então, desde o saudável atleta até o paciente mais frágil, com artrose de coluna, com artrose de quadril, de joelhos, pacientes sequelados, inclusive, de acidentes vasculares cerebrais, todos, com a devida orientação personalizada, vão ter grandes benefícios com a hidroginástica. Eu diria que está entre os mais seguros e talvez mais completos para os pacientes mais frágeis, com certeza. E essa questão do cérebro com a água também tem muito isso, né? Porque muitas vezes a gente fala que a água calma, mesmo que você tá ali se movimentando, mas aquele barulhinho é legal, é importante também, né? Ou não tem nada a ver, doutor. O doutor pode falar que é verdade, hein? Porque eu já estou enganada achando que a água faz isso. Estar na água é muito bom. Como ela mencionou, faz bem para o equilíbrio, para pacientes que às vezes tiveram AVC, tem algum déficit, estar na água tira um pouco do medo para fazer alguns exercícios que relaxa fora dela. Pouco. Exatamente. Uma água numa temperatura boa também pode deixar o exercício menos extenuante, mais prazeroso de ser feito. Ah, que ótimo. Ó, nós temos mais perguntas aqui. Vamos fazer aqui as perguntas do pessoal de casa, depois eles ficam chateados se eu não fizer. A Elânia, um beijo para você. Uma mente muito ativa e que não consegue desligar devido a tantas demandas seria propensa a Alzheimer? Bom, isso depende do que ela refere como não consegue desligar diante de tantas demandas. Isso está atrapalhando o sono dela, isso está tirando as horas de exercício, isso está alterando a dieta, ela está comendo menos ou errado. É bem individualizado, mas se essa demanda que a faz estar tão ativa e ligada for atrapalhar o que a gente comentou sobre maneiras de prevenir, for atrapalhar a saúde dela como um todo, a saúde cardiovascular, pode sim ser um fator de risco. Entendi. Ótimo. Bom, nós vamos fazer uma pausa rápida aqui na entrevista, voltamos daqui a pouquinho, tá? O pessoal tá aqui, ó, só fazendo pergunta e a gente, né, vai responder daqui a pouquinho. E agora eu quero mandar uns abraços aqui, essa hora boa do você, Romilda de Coromandel, Daiane do Tocantins, Sandra Prado,
Cleia, do bairro Nossa Senhora das Graças, a Lúcia do Roosevelt, gente, um beijo para vocês, Maria das Graças de São Jorge, olha que coisa boa, muitos recadinhos, a Cida do Morada da Colina, a Helena, Ana Maria, a Dirce, que estão ligadinhas todos os dias aqui no Você Que Eu Sei, Gleice Campos, do Cidade Jardim, Zilda Salete, de Santa Vitória, olha Santa Vitória aqui no Você, Lídia do bairro Martins, um abraço para vocês, muito obrigada aí por estar acompanhando a gente, faz perguntas, tá? Tem alguma dúvida aqui? Faça pergunta que os doutores vão responder daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho. Como é que tá a memória da senhora? É um pouquinho difícil, porque eu estou fazendo um tratamento oncológico, então a gente está passando por um perrenguinho, mas está tudo bom. De vez em quando ela falha? Nossa Senhora, como falha. Falha e muito. Te atrapalha um pouco no dia a dia? Atrapalha assim, muito pouco, porque a gente está mais parado também, né? Então não está assim atrapalhando muito, mas está um pouquinho difícil. Nessa hora pinta aquela dúvida sobre o que fazer para a memória melhorar? É, a gente pergunta, aí, será que é normal, será que não é, né? Então a gente fica um pouco apreensiva, mas vai levando, né? A memória minha tá boa. Diabetes, eu não sou diabetes, não sou nada, mas só um pouquinho agora que começou esse negocinho, sabe? Mas eu tô bom, tô tomando os remédios, sabe, certinho, porque começou agora e tô ficando bom, fé em Deus. E atrapalha o senhor de que forma a falta de memória? A falta de memória atrapalha assim, esquecimento. Por exemplo, você vai aqui, se você ficar tonto assim, tem muitos que caem, sabe? E aí tem de tratar para não ter aquele negócio para cair, você entende? A idade. Tem hora que dá uns esquecimentos. Dá? Dá. Tem hora que a gente fica meia... Esses dias mesmo eu fui fazer uns negócios aí, resolver uns trem aí, e vinha com a sombrinha na mão. Aí eu dei uma parada, falei, nossa, esqueci a sombrinha, só que eu tava com a sombrinha na mão. Eu tava com a sombrinha na mão. O óculos, às vezes eu fico procurando o óculos, quando é velho eu falo assim, gente, o óculos tá na minha cara. Então é meio complicado, dá uns trem esquisitos. Ai, te atrapalha de alguma forma? Não, mas tem hora que, assim, que a gente fica meio, pensa assim, gente, as coisas de louco que acontece. Gente, quem nunca, minha amiga, quem nunca tava com o celular aqui na mão e procurando, né, doutores? A gente realmente começa aí uma fase, eu não sei que fase é essa, e eu quero aproveitar, perguntar ao doutor Marcos, na questão, por exemplo, nossa amiga falou, né, que tá fazendo um tratamento oncológico, e eu lembrei também das mulheres na menopausa. E, esses fatores realmente podem afetar a nossa memória? Bastante. Se a gente lembrar que a memória depende de muitos estímulos, entre eles atenção, concentração, foco, motivação, então é natural que algumas situações que fragilizam, né, essas performances podem advir, por exemplo, de efeitos colaterais de um tratamento oncológico, principalmente de alguns produtos que geram muito desconforto, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, em alguns casos até desnutrição, né, qualitativa. A menopausa, por exemplo, principalmente em pessoas muito sensíveis, que não fazem ou não podem fazer terapias de reposição hormonal, existe uma maior tendência para dispersão, existe uma maior tendência para falta de foco, para distúrbios do sono. Então, é um contexto muito amplo que nos tira daquele equilíbrio cotidiano e um dos fatores a ser prejudicado, sem dúvida, é a memória. Agora, para tudo isso, e não estamos falando de demência, sim, existem tratamentos, orientações, bons hábitos, eventualmente algumas medicações que conseguem superar esses pequenos desequilíbrios, exatamente. Doutor Matheus, eu vi que quando o nosso amigo lá falou sobre cair, né, na questão da memória, você já deu assim uma coisa que parece que não tem muito a ver, né, com a memória. É melhor procurar um especialista nesse caso, né? É verdade. Porque não tem muito a ver. A memória é uma coisa e essa questão de ficar tonto e cair pode ser outra, né? Talvez ele quisesse dizer que a desatenção faça cair. Pode ser também, pode ser, né? Enfim, temos perguntas aqui. Ó. A Kátia do Santa Mônica. Como lidar com a pessoa com Alzheimer?
Minha tia está e gostaria de saber como lidar melhor com essa doença. Ela já não lembra de muitas coisas. É uma pergunta muito ampla, né? E claro que são coisas que todos nós aprendemos fazendo, executando. Existe uma relação toda individual do cuidador com pacientes com Alzheimer, mas a minha mensagem mais importante é que o cuidador, seja familiar ou não, seja um cuidador profissional, ele precisa enxergar que o outro é frágil, não tem culpa do que não se lembra, pode muitas das vezes distorcer a realidade. Em algumas situações pode haver inclusive agressividade, e quem cuida tem que estar consciente de que o paciente é o lado frágil, é o que precisa ser acolhido. Então, para ser cuidador de alguém com demência, isso em graus variáveis, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter acolhimento, empatia, nós temos que ter esclarecimento sobre as diferentes fases da doença, para que nós possamos dar o nosso melhor e que esse paciente seja bem cuidado. Exemplo, muitas das vezes, esse paciente demente, principalmente em fases mais avançadas, ele vai perder a capacidade de controle do esfíncter, da urina, das fezes, ele vai fazer o xixi na roupa, vai evacuar na roupa, ele pode ter distúrbios do sono, ele pode se tornar agressivo, inconveniente de forma social. É muito importante a gente ter essa compreensão para não ter respostas de ímpeto, respostas às vezes que podem assim ferir, não é, aquela harmonia que é difícil de ser mantida. E lembrando que isso é individual, ou seja, cada caso é um caso. Nós temos aqui a Juliana e a Lídia e elas querem saber, acho que mais ou menos a mesma coisa, né, do Covid, né? A Lídia fala dengue e Covid também deixa a memória pior, e a Juliana fala sobre que depois que ela teve Covid, a memória não é mais a mesma. Excelente pergunta. Depois da pandemia se tornou muito comum pacientes procurarem um neurologista ou geriatra, enfim, com queixa de memória. Às vezes uma queixa inespecífica, a pessoa não está perdendo exatamente a independência, mas tem a sensação que está mais esquecida. Às vezes algo até mais subjetivo. Foram feitos alguns estudos para entender isso, eles foram inconclusivos numa fase inicial, assim, o que será que aconteceu? Será que foi a própria infecção do Covid? Ou mesmo a situação que a gente viveu de estar isolado e preocupado? Poxa, se eu saio, eu posso pegar isso e me prejudicar a família, mas como é que eu fico para sobreviver, né? E isso, repetidamente, pode ter alterado a memória. Sim. No entanto, existe um estudo muito recente, desse ano inclusive, que fala sobre a sensação de Covid fog, ou neblina causada pelo Covid. E, ao que parece, em alguns pacientes, a infecção por Covid pode mesmo ter alterado alguns receptores no cérebro que justificariam essa sensação de neblina. Olha que nós vamos trazer o doutor que vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Nosso tempo está esgotando, né? Mas eu quero agradecer assim, imensamente a presença de vocês. Muito obrigada por aceitar nosso convite, pelos esclarecimentos aí para o nosso público. Obrigada. Agradeço. E é isso. Você de hoje termina agora. Uma linda tarde para você e até amanhã.